Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo bem? Nós temos que priorizar a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que nos muda, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que vai fazer com que nós venhamos entender o propósito de Deus para nossas vidas. Atos, do capítulo 9, do versículo 1, a Bíblia vai nos falar sobre o apóstolo Paulo, mas até então conhecido como Saulo, perseguidor da igreja, um homem que rangia os dentes contra aqueles que anunciavam Cristo ressurreto, aqueles que apregoavam a palavra do Senhor Jesus, aqueles que evangelizavam. Paulo, ele até então, como Saulo, era um homem totalmente o contrário do que nós lemos nas cartas paulinas. A Bíblia vai dizer que ele vai chegar ao sumo sacerdote para pedir cartas, para que pudesse então ter a autoridade de ir à cidade de Damasco, ir às sinagogas e prendesse alguns que estivessem lá falando do nome do Senhor, que pudesse então trazê-los presos até Jerusalém, para que ali fossem julgados erroneamente pelos fariseus, pelos saduceus, pelas autoridades que havia na época em Jerusalém. Só que a Bíblia fala que Deus ele já tinha um propósito na vida de Paulo. Deus já tinha um propósito na vida daquele homem que era perseguidor da igreja. Entenda que, por mais que os seus olhos vejam alguém fazendo alguma coisa errada lá fora, por mais que os seus olhos vejam alguém fazendo um uso de um caminho errôneo, se Deus tem promessa na vida dele, aquela pessoa ela pode ser uma pessoa totalmente nova quando for cheia do Espírito Santo de Deus. Talvez os seus olhos tenham visto homens, mulheres andando nos caminhos tortuosos, mas a palavra do Senhor diz que todo pecado ao homem seria perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Queridos, não tenha pecado que o Senhor Jesus não possa perdoar, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos uma pessoa andando nos caminhos tortuosos, ao invés de criticarmos, julgarmos e apontarmos o dedo, devemos orar para que o Senhor aquebrante o coração daquela pessoa, para que o Senhor arranque as escamas dos olhos, do entendimento daquela pessoa, e ela possa compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, para que ela possa ter o coração aquebrantado, para que ela possa ter um coração novo, para que ela possa ter uma nova mentalidade, para que o Evangelho possa ser revelado para ela, para ele. Devemos orar por essas pessoas que hoje não estão caminhando na presença de Deus. Devemos orar por aqueles que se afastaram da presença de Deus. Devemos orar por aqueles que estão dentro da igreja, mas parece que estão fora, estão dentro como aquela dracma que foi perdida dentro de casa, mas estão sem luz, está escuro, está sujo. Precisa ser acesa a lâmpada da casa, a lâmpada do corpo, precisa ser lavado do coração, precisa ser limpo de dentro para fora, para que então a dracma possa ser achada. A palavra do Senhor diz que então no caminho de Damasco, Paulo ele agora vai ter um encontro com o Senhor Jesus, ou melhor dizendo, o Senhor Jesus vai ao encontro de Paulo, para que então pudesse falar com ele acerca das suas maravilhas. Entenda que existem dois tipos de pesca: a pesca que ela é feita através da rede, e o peixe ele não sente dor. Quando é lançado a rede, o peixe vem normalmente através da mesma, mas quando é lançado a vara juntamente com o anzol, ali o peixe vem sentindo algumas dores, porque ele vem fisgado, ele vem através de força, ele vem machucado, mas ele vem se for da vontade de Deus. O que eu quero dizer para você é que algumas pessoas, a palavra vai nos dizer, meus amados, que nós devemos abrir o nosso coração, e algumas pessoas são resistentes à palavra, sabe que o único caminho é Cristo, mas ainda resiste à palavra porque o coração ainda pede o mundo.
sabe que o único que nos leva a Deus é o Filho, é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Mas ainda o mundo o atrai e ele fica nessa corda, nesse jogo de corda bamba, de um lado para o outro, procurando os seus prazeres, procurando algo que possa satisfazê-lo através da bebida, do cigarro, da prostituição, da mentira, dos jogos. Mas eu quero falar para você que o único que vai satisfazer a sua vida, o único que vai dar sentido a você, o único que vai transformar a sua história é Jesus através do Espírito Santo. A Bíblia fala então que Paulo ele fica cego quando ele tem esse encontro com Jesus. Aí você pode dizer, mas ele fica cego, então é alguma coisa ruim ter um encontro com Jesus. Depende da maneira com que você vai, depende da maneira com que você se encontra, depende do que você tem plantado. Porque Paulo, até então Saulo, chega a ter esse encontro de uma forma dolorosa para ele, porque aquilo que ele estava plantando não era bom, a perseguição que ele estava fazendo não era boa, as atitudes que ele estava tomando não eram corretas, e os pensamentos e desejos dele para o futuro daqueles que ele achasse não era justo. Então, aquilo que ele plantou, ele colhe no meio do caminho, ele fica cego durante 3 dias. Mas agora também foi uma oportunidade que Deus estava dando para ele, uma oportunidade de arrependimento, uma oportunidade de ele analisar a sua vida, analisar suas atitudes, analisar o caminho que ele estava seguindo. Então Paulo, ele ouve a voz de Jesus no caminho de Damasco, ele vê uma grande luz ofuscando. Imagina só a luz de meio-dia no deserto, só que a palavra diz que era uma luz, a Shekinah do Senhor, é a presença de Deus mais forte do que o sol do meio-dia do deserto, a luz que deixa Paulo cego durante 3 dias. Durante esses 3 dias, Paulo está refletindo sobre a sua vida. Ele ouve que era Jesus ressurreto que estava falando com ele, e agora ele começa a analisar e ele começa a entender pelo Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que aquele caminho que ele estava tomando era um caminho que aparentemente parecia bom. Conforme a palavra diz, há caminhos ao homem que parece bom, mas o final é morte. Paulo achou que estava fazendo certo, mas ele estava fazendo errado. Muitas das vezes você e eu pensamos que estamos fazendo o que agrada a Deus, pensamos que estamos agindo da forma com que Deus quer, mas nós estamos agindo para caminhos que há a ser de morte. Nós estamos agindo para caminhos que são ruins. Nós estamos agindo conforme a nossa vontade, não conforme a vontade de Deus. E agora Paulo, ele está analisando, jejuando, chorando, pedindo perdão, porque ele sabia que aquilo que ele fez era errado, porque o próprio Cristo apareceu para ele e o próprio Espírito estava o convencendo. Ele chora, ele se lamenta, ele se arrepende. E quando Ananias chega e coloca as mãos sobre a cabeça dele, para que novamente ele pudesse voltar a enxergar, Paulo pede para ser batizado. E Paulo nunca mais foi o mesmo, porque de Saulo, agora ele é Paulo, de perseguidor, agora ele é perseguido, de blasfemador do Evangelho, agora ele é defensor do Evangelho. A vida de Paulo foi totalmente transformada, porque ele teve um encontro com Jesus. E eu falo para você, a sua vida tem sido transformada desde o momento que você levantou suas mãos para aceitar Jesus, ou se você ainda não aceitou Jesus. A sua vida tem sido transformada, as suas atitudes têm sido para glorificar a Deus, ou você tem seguido os seus próprios conselhos, ou você tem seguido o seu próprio caminho, ou você tem confiado nos seus próprios recursos financeiros, intelectuais. Queridos, nós necessitamos do Espírito Santo, porque somente Ele vai nos moldar a imagem e semelhança de Deus. Somente Ele vai nos santificar para que possamos ir a Cristo. Deus abençoe a tua vida. Fique com essa palavra. Não espere você chegar no momento de dor até Cristo, mas vá por amor. Gaste a sua juventude, gaste a sua saúde aos pés de Cristo, para que o Senhor possa honrar você também. Não espera vir uma enfermidade para você buscá-lo. Não espera vir
o desemprego para você buscá-lo. Não espere o seu filho, sua filha ficar doente para você buscá-lo. Não espere acontecer catástrofe no mundo para você buscá-lo, mas busque agora, enquanto você pode, focar enquanto está perto. Clame agora, porque você não sabe o dia de amanhã. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.